Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Eu sou o professor Vitor Valente e toda semana você me encontra aqui batendo um papo bacana e hoje é especial demais. Estou aqui com o nosso amigo Matheus Braco. Tudo bom? Tudo bom, Braquinho? Então. E aí, tudo certo? Deles, cara, brigadão ter topado, tá aqui com a gente. É um prazer meu. Sempre. Voltando para casa 10 anos depois. Pra casa. Galera, você que não conhece essa figura aqui, cara, o Matheus é o nosso aluno número 0. Ele não é nem o número 1. Ele veio na planta, beleza? Tá com a gente. Junto. Quando a gente começou a Litera, o primeiro aluno para quem a gente fez orientação de estudos foi o Matheus. Então, assim, é uma delícia de verdade, cara, poder contar com você. A gente tá enrolando chamar o Matheus desde o começo da temporada 1, aí é o defeito de quem é de casa, né? A gente chama, vai chegar... Fizemos, porque a gente fazia muita questão de verdade, tá, Matheus? De ter você conosco. Tudo bem, cara? Tudo bom. E até falar, foi bom fazer agora em 2025, porque meio que um marco de 10 anos, né? É verdade. Ele bateu certinho 10 anos, aí ficou 10 anos depois certinho como é que tá. Vamos falar já dessa experiência pregressa aí, desse nosso passado aí. Então vamos lá, ó, para você que não conhece o Matheus, eu vou chamar ele de Braco, Braquinho, várias vezes, porque é intimidade, tá, gente? Então, né, já era. Mas o doutor Matheus Braco, tá? Ele é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a Uniluz, a Medicina Santos. Ele é residente R3, aqui para o terror do gago de otorrinolaringologia, sou um vencedor, tá? Na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos, preceptor da Liga de Otorrinolaringologia, falei de novo, da FCMS. É isso mesmo, Braquinho? Sim, senhor. Certo? Sim, senhor. Braco, vamos lá, cara. Pô, eu tive um contato muito grande com você quando você era moleque, porque eu fui seu professor no colégio, lá no Colégio Universitas. Eu dei aula para você no primeiro e no terceiro. No primeiro e terceiro, 2013 e 2015. Isso. E também dei aula na Litera, né, para poder organizar os seus estudos. Então a gente teve um contato bastante intenso, né, cara? Sim. A questão da medicina, Matheus, ela sempre foi uma questão para você? Ou não? Você cogitou outras carreiras e tal? Olha, você é comissário de bordo, sei lá. Um pouquinho antes de eu entrar no terceiro ano do ensino médio, eu lembro de uma conversa com meus pais que foi: o que você quer fazer da vida? Porque próximo ano você vai prestar vestibular, vai prestar Enem, a vai fatídica prestar conversa, né? Fatídica conversa, o que você vai prestar? Medicina sempre foi algo que eu tive na minha cabeça. Por quê? Tem pessoas da minha família que são da área de saúde. Tá. A maioria não é médico, então tem odontologista, tem fisioterapeuta. Tem um médico, só que já é um parentesco um pouquinho mais distante. Seu pai e sua mãe nada? Não. Meu pai é engenheiro, minha mãe é professora de português, que nem você. Opa, colega. E eu sempre pensei no que será que eu faria medicina, porque sempre foi um vestibular difícil. Sim. Sempre pensei, poxa, será? Pensei em um tempo em engenharia, no que parece por influência do meu pai. Sim. Eu vi que gostava bastante, me interessava pela área de atuação. Só que eu acabei fechando por medicina porque eu sempre fui muito atrás das coisas. Então eu fui muito atrás de relato de quem estava fazendo medicina, então primeiro, segundo ano ali da faculdade. Relato também de quem estava se formando na faculdade na época. E eu sempre achei muito interessante, assim, ajudar as pessoas, ir atrás, poder conversar com bastante gente. Medicina é uma profissão que você tem que conversar muito com as pessoas, exige um relacionamento interpessoal do médico com o paciente. Sempre gostei muito disso. E o desafio do dia a dia, de casos difíceis, cirurgias difíceis. Aí eu acabei decidindo, assim, eu lembro que em uma semana eu falei, não, vou fazer medicina e é isso mesmo. E não voltou atrás. Foi isso mesmo, eu não voltei mais atrás. Mas eu tenho uma memória muito viva, assim, cara, de que o terceiro ano, porque você passou do terceiro direto, né? Isso. Você não fez cursinho nem nada. O Matheus não foi nosso aluno de cursinho, tá, gente? Ele foi aluno nosso de uma preparação de estudos enquanto ele fazia o terceiro ano do ensino médio. Sim. E eu lembro, Matheus, tenho uma memória muito viva da sua cara de acabado naquele terceiro ano do ensino médio. Você ali, assim, aquela carinha, meu, tadinho desse garoto, vou pegar no colo e cuidar. Foi um ano muito desgastante, né, Matheus? Foi um ano muito puxado ali de estudos. Você tem memória disso aí, cara? Como é que foi esse processo, bicho?
Desde o começo, eu sabia que não era um tiro de 100 metros, eu sabia que era uma maratona. Então, eu não comecei logo de cara estudando 10 horas por dia, todos os dias. Eu fui indo gradativo. Foi se condicionando Isso, ali. eu fui testando o meu limite. Eu fui vendo, na primeira semana ali que começou tudo, que eu comecei a Ampliter, comecei a estudar em casa, eu fui testando quanto que eu consigo estudar sem me... chegando à beira de fadiga. Eu fui testando e fui indo. Eu estudava todos os dias, então eu estudava de segunda a segunda. Tá. Tinha tempo para eu descansar, então eu sempre punha meta nos meus dias. Então hoje eu vou ver isso, isso, isso e aquilo. Terminou isso, eu descanso, jogo videogame, vou sair, vou fazer tudo. Mas eu lembro que foi chegando ali perto de julho, agosto, eu parei, falando, não, agora... O ponto de virada. E foi o ponto de virada, foi o ponto que eu falei, não, agora é 100% foco. Então eu estava estudando assim, muito. Eu lembro que, como eu ainda estava no colégio, eu estava no terceiro ano, eu saía do colégio na hora do almoço, vinha para cá, estudava aqui, chegava em casa, continuava estudando. Acho que eu estudava até umas 10, 10 e meia da noite. Já nesse segundo semestre. Já nesse segundo semestre, jantava. Tinha dia até que eu não jantava, me arrependo um pouco. Sim. Porque você lembra como é que eu estava consumido. Sim. E ia dormir, era isso todos os dias, até a aprovação. Foi uma época difícil, mas é aquilo. Eu não lembro quem me falou alguma vez que eu vi que para a gente alcançar, às vezes, o impossível requer um sacrifício. Sim. Então, não adianta você dar o mínimo e querer o máximo. Você dá o máximo e alcança o máximo. E você estava parado, né, Matheus? Você tinha a sua família em casa, que sempre te deu muito suporte ali, né, cara? Você teve ali o suporte da gente e tal. Você tinha ali, né, balizas para dizer, um pouquinho demais, freio um pouco. Não, com certeza. Porque você era um molequinho, né, velho? Sim. Tem pessoas que eu preciso e devo tudo porque eu tenho até agora. Meus pais, primeiramente, acho que eles deram todo o apoio sempre para mim. Na época eu estava prestando vestibular, vocês também, com certeza. Se não fosse por vocês, eu não estaria onde eu estou hoje. Efeito borboleta. Se não fosse ter conhecido vocês, eu não teria passado no vestibular, não teria feito a faculdade, não teria na residência, não teria para me formar. É um efeito. Então, conhecer vocês foi uma bênção para mim, que aí foi uma coisa atrás da outra, né? Então... Obrigado, de verdade, cara. A gente tem um carinho gigante por você, pela sua família, pelo seu irmão, você sabe disso, né? Sim. É um carinho imenso que a gente tem. Sim. Queria que você falasse um pouco mais, Matheus, sobre o peso dos seus pais nessa parada, assim, né? O quão importante foi ter os pais do seu lado nesse ano que foi um ano que é tão difícil. Digo isso porque, Matheus, você teve o sucesso, a competência, a felicidade de passar direto. Passou pelo terceiro ano do ensino médio, foi lá, foi super desgastante, você passou. Você sabe que isso não é o convencional. Em geral, os alunos precisam estudar por mais tempo e tal. E a gente nota muito, Matheus, que a influência da família em casa, positiva e negativamente, ela é muito sentida. Quando há apoio da família, o aluno, a aluna, você percebe assim, uma tranquilidade maior para, ainda que seja um ano de muito desgaste, você tem a convicção de que você está amparado, que você tem suporte. E o seu caso foi esse, né? Sim. Você sabia que em casa você tinha gente para te dar um socorro. Sim. Qual foi o papel dos seus pais nesse ano, cara? Imprescindível. Meus pais me deram todo o apoio, não só financeiro, né? De me ajudar com livros, essas coisas, só que emocional também. Lembro muitas vezes, ainda mais no começo, meus pais já sabiam que eu queria medicina, eu tinha falado para eles, só que meus pais sempre perguntaram, você tem certeza? Você sabe que você tem que se dedicar assim, assado? Sim. Não tem problema você não passar direto, se tiver que ficar mais 1 ano, 2, quantos anos for de cursinho, se é o seu sonho, não tem o que a gente dizer, entendeu? Eles me ajudaram muito. Apoio também, para quando estava difícil, porque com qualquer um prestando, tem horas que você quer largar tudo. Lógico. Você fala, não quero mais nada, que se dane, vou vender minha arte na praia. Deu para mim? Deu, chega. Mas nesses momentos também, que também foram muito difíceis, tiveram bastantes, meus pais também deram todo o apoio, assim, 100%. Eu acho que já é difícil você conseguir alcançar isso com todo o apoio. Sim. Sem esse apoio, é muito mais difícil. Certeza. E não só de família, de amigos também, sim, de professores, colegas, de todo mundo que estiver te apoiando, você usa como força, você usa como um estímulo para ser tipo, poxa, eles estão contando também comigo, então eu preciso me provar também para eles. Tem uma coisa legal, né, nesse processo, cara, que me parece isso.
é uma competição individual, mas tem uma coisa de conquista que é meio coletiva, né? Tem. Quando vem ali, Tem. você vê, você fala assim, você lembra do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, dos amigos, do professor. Muito, 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 muito massa isso, né? É muito legal, porque no fim das contas tá todo mundo torcendo por você, assim como eu estava torcendo por meus amigos, que também queriam medicina, engenharia, direito, Enfim. tudo. Então é tudo uma comemoração, porque tá todo mundo nisso junto, entendeu? Quando você tá, pelo menos para mim, no terceiro ano do ensino médio, você conhecia meus amigos, tá todo mundo no mesmo pique, assim, tá todo mundo na mesma vibe de estudar, de passar. Então, quando um passava, era festa para todos, o outro passava, era festa para todos. Muito legal. Então, era um grupo que E era uma molecada massa, né? Pô, pessoal, um tava motivacionando o outro. Eu digo molecada, são todos senhores hoje, tá? Enfim, pai de família tudo, e tal, né? Exatamente. Paga imposto de renda. Dono ciático. Tenho dor no ciático. Não, era todo mundo ali se ajudando. Então, assim, tão legal quanto eu comemorar as minhas vitórias, foi eu comemorar a vitória deles também. Sim. Porque no ano seguinte, já todo mundo meio que foi como a vida, foi se afastando, foi vivendo cada um num canto, tocando a sua vida. Foi muito legal. Foi um ano, assim, um dos anos mais felizes da minha vida. Por mais que eu tenha dado muito de mim, foi um sacrifício enorme. Olhando para trás, foi um dos anos mais felizes da minha vida. 2015 foi. A gente também tem muita memória muito bacana desse ano, né? Sim. Bem no começo, a gente também estava aprendendo a fazer esse trabalho, né? Foi bem no início ali, foi muito, muito legal, assim, né? Uma época meio moleque, assim, de tudo, né? Se desenvolvendo as coisas, foi massa. Matheus, e o lance da escolha pela otorrino, cara? Porque assim, eu não consigo imaginar o Matheus criancinha falar assim, meu sonho é ser otorrinolaringologista, cara. Maluco pra fazer esse negócio. Como é que a universidade que te despertou para isso, quando você entrou, era nisso que você estava pensando ou não? Você falou assim, vou ser cirurgião, não sei o que lá. Me conta essa parada, esse caminho para chegar nisso. Vamos lá. Acho que muita gente quando entra na faculdade acha que quer fazer X. Então a gente fala, não, eu quero ser neurocirurgião cardíaco, torácico, pediátrico de crianças, assim, assado. Então, assim, muda muito, porque, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu tinha interesse, eu não sabia nada, mas eu tinha interesse na parte de neurologia. Tá. Então, do estudo do cérebro, suas funções, tudo. Eu lembro que na primeira aula de neurologia que eu tive, eu falei, meu Deus do céu, eu vou desistir da medicina. Acabou. E era assim, anatomia. Era o que é isso, o que é aquilo. Eu lembro que foi muito difícil. Então, assim, durante a faculdade tiveram vários processos. O que eu vou fazer? Será que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Otorrino e oftalmologia, então da parte dos olhos, são duas cadeiras na faculdade de medicina que, na maioria aqui no Brasil, não tem muito. Tem pouco, por incrível que pareça. Então, na faculdade, eu lembro que eu lembro se foi 6 meses só de otorrino e oftalmo. 6 meses um semestre de otorrino e um semestre de oftalmo. E a gente teve muito pouco. Então, durante a faculdade, eu pensava muito em fazer cirurgia geral. Eu queria fazer cirurgia geral, queria operar, que nem eles falam, abrir barriga. Queria abrir barriga, pegar baleados, facadas. Eu queria ler Camões. Acho que são tipos de pessoa. A dicotomia do homem. Acho que são tipos de pessoa um pouco diferentes. Beleza. Bem diferentes. Mas e aí? Aí, nos 2 últimos anos da faculdade, aqui no Brasil, é um internato. Em vez de a gente ter aula, a gente tem atividades práticas. Acho isso legal você explicar, Matheus, porque o curso de medicina ele é diferente de outros cursos nesse sentido, né? Você passa por anos ali de graduação e a reta final do seu curso ele vai ter uma dimensão mais prática, é isso? Sim. Fala aí pra gente. O curso de medicina são 6 anos. A gente meio que divide assim em 3 períodos. Então, primeiro e segundo ano que a gente fala mais de ciclo básico. Então, o que você vai aprender lá? Anatomia, histologia, então estudo dos tecidos do corpo humano, tudo isso. O segundo ciclo é o ciclo clínico, que a gente chama. Então, é aí que você começa a aprender mais um pouquinho de medicina mesmo, de verdade. E o terceiro ciclo é o internato. Você bota tudo aquilo que você aprendeu nos últimos 4 anos em prática. Então, você roda em estágios em hospital, em ambulatório, em UBS, posto de saúde. Mais prática, supervisionado. Supervisionado, sempre, claro. Supervisionado, então você atende paciente, entra em cirurgia,
atende emergências, tudo isso. Mas no internato, Matheus, ainda numa visão ampla das áreas da medicina, você não Sim, escolheu ainda. Não, ainda é uma visão ampla. Você passa obrigatoriamente em tudo. Tá. Você tem um estágio de pediatria, de clínica médica, de cirurgia geral, de ginecologia e obstetrícia, tudo isso. Quando que você tinha perguntado sobre a especialidade, eu até o 6º ano da faculdade, então a partir do 3º, 4º ano ali até o 6º ano da faculdade, eu queria cirurgia geral. Tá. Queria ser cirurgião, abrir barriga. Quando eu estava no estágio de cirurgia geral, por muitos motivos diferentes, assim, eu comecei a ficar um pouquinho receoso de fazer. Porque é uma especialidade que a residência é muito desgastante. E é uma qualidade de vida diferente do que às vezes eu queria para mim. Em que sentido, assim, desgastante, você fala? Só para deixar um pouco mais claro. É uma residência em que, assim, porque depois da faculdade você vai fazer a residência médica. Na residência de cirurgia geral, você não tem muito a hora de ir para casa. Isso que eu queria dizer. É uma rotina muito pesada. Tá. Uma rotina de muita emergência, uma rotina de muitas horas trabalhando. Não que é ruim trabalhar muito, mas que é uma rotina muito desgastante. Não só isso, eu vi muitas pessoas e outros médicos também que muito me decepcionaram. Tá. Não só de conduta médica, o jeito que eles estavam agindo. Eu acho que como um reflexo disso de trabalhar muito. Tá, eu acho que foi um reflexo de como que é o cotidiano da pessoa. Uma rotina extremamente desgastante, essa pessoa vai carregando aquele fardo de cansaço, de tudo isso. Natural. No estágio de cirurgia, no nosso 6º ano, a gente passa em outra. Pelo menos no meu ano, a gente passava em otorrino. E era assim, atendimento ambulatorial. Eu lembro que naquela mesma semana eu já estava pensando, será que eu desisto da cirurgia, mas o que eu vou fazer? Passei lá e fiquei uma manhã inteira lá atendendo com o otorrino que estava lá atendendo. Me apaixonei. Tá. Em muitos casos de que otorrino, para quem ainda não está muito acostumado, é o especialista que vê a parte de ouvido, nariz, garganta, equilíbrio, tudo isso. Eu lembro que naquele dia a gente viu muitos casos de ouvido. Tá. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Aí eu conversei com ele falou, amanhã eu tenho tal cirurgia, vem comigo. Eu, tá bom, fui. Uma cirurgia de 5h30, tudo bem, mas foi uma cirurgia maravilhosa, linda. Uma cirurgia linda. Uma cirurgia maravilhosa, mas é um pouquinho mais... O adjetivo cola em qualquer substantivo. Foi uma cirurgia maravilhosa. Aí eu falei, não, quero fazer otorrino. Tá. Ali você encantou com a parada ali. Eu acho que em menos de uma semana eu falei, não, quero fazer otorrino. Virou a cabeça. Quero fazer otorrino. Quero fazer, fui. Eu lembro que faltava 1 mês e meio, 2 meses para me formar. Tá. E eu falei, não, quero otorrino. Pum, bati o martelo, foi isso, prestei prova e... Legal, que massa. Essa questão da escolha da especialização, Matheus, pelo que eu estou entendendo, além da questão do encantamento que você teve com a coisa em si, você passou um pouquinho pela ideia de que também teve a ver com o ritmo de vida que você teria. Sim. É verdade? É bem isso mesmo? Sim. Tem especialidades dentro da medicina que os alunos, quem está no meio, sabe que a residência em si é muito puxada. Tá. Então, assim, vou dar uns exemplos. Residência de cirurgia geral, como eu falei, uma residência cirúrgica que a qualquer momento você vai precisar lidar com uma situação de vida ou morte. Sim. Residência de ortopedia também. A ortopedia é doideira, né? Ortopedia é doideira. Ortopedia é maluquice. Então isso que o negócio ortopedia é doideira. Ginecologia e obstetrícia também, porque ginecologia você está lidando com 2 vezes, está lidando com uma vida, está lidando com 2. Sim. E então tem algumas especialidades que não é que é vista como mais tranquila, só que é uma rotina um pouquinho mais light. Regular, por assim dizer, né? Então, assim, a otorrino, por mais que seja uma especialidade cirúrgica, é uma especialidade que a gente fala que é muito ambulatorial. O que quer dizer isso? Muito atendimento. O grosso da otorrino é se atender paciente em consultório, em ambulatório de plano de saúde, tudo isso. Então, assim, eu comecei a me interessar. As cirurgias, também como eu falei, eu achei aquela cirurgia linda. Sim. As cirurgias são muito interessantes. Não é todo mundo que está na faculdade de medicina que tem a oportunidade de ver uma cirurgia de otorrino. Sim. Então, eu acabei me interessando porque eu também vi que era uma rotina, assim,
dava para ir para casa depois no final do dia e descansar. Beleza, tá. E descansar. Isso para você era uma coisa importante. Isso para mim é importante. E eu Legal. vejo muita gente que fala, não, vou fazer medicina, eu não posso passar uma noite tranquila dormindo, eu tenho que trabalhar. Não, cara. A depender das suas escolhas. É sua escolha, é sua vida. Se você preza por não, eu quero chegar em casa, fazer minhas coisas, dormir, descansar, fazer tudo, você pode. Não tem um poder e não poder nessa situação. Também não julgo quem escolhe claro. por gostar da adrenalina, de gostar. Poxa, isso é muito legal também. Mas acho, Matheus, que você perguntou uma coisa que eu acho que ela é importantíssima. No caso de vocês, né, da carreira de vocês, escolher o caminho que você vai trilhar, me parece, ele não tem que passar só pela especialização em si, né? O gosto que você tem, né? A paixão que você tem por aquele negócio. Mas que vida eu vou viver a partir disso, né, cara? Porque, enfim, você não é só um profissional. Antes de ser um profissional, você é uma pessoa. Exato. E essa pessoa quer viver que vida? Sim. E, mano, eu quero viver a vida da adrenalina. Legal, maneiro, eu tenho caminho pra isso. Né? Não, eu quero chegar em casa, ligar meu ar-condicionado, ficar de... né? Botar um Netflix ali, jogar um joguinho, alguma coisa. Não, tipo, o prezar pela qualidade de vida, prezar por, depois da residência, você tá um pouquinho mais tranquilo, é bom também. A gente não precisa só trabalhar. Muita gente pensa, é importante trabalhar? Com certeza, pelo amor de Deus. Sim. Mas também é importante a gente equilibrar a saúde mental, descansar, ter um momento seu. Então isso foi muito importante para minha escolha, muito importante. Eu tenho visto, Matheus, saindo um pouquinho, cara, do ano passado para cá, crescer bastante. Eu acho que tem várias discussões que envolvem isso, mas eu me pego pensando que eu acho que o grande tema que a gente vai viver neste ano, de 2025, é o domínio, de alguma forma, que nós temos sobre o nosso tempo. Né? Essa relação trabalho, descanso, tempo da gente, que eu acho que passa um pouco por aí. Eu tenho a impressão de que essa é a grande angústia do momento da gente. Sim. Né? O que eu faço com o tempo que eu tenho? Esse tempo é meu, de fato? Eu acho que, pelo que você está falando, acho que de alguma forma permeia isso, né, cara? Sim. Eu acho que nem tudo na vida é 880. Tem que fazer muito isso, tem que fazer muito daquilo. A gente precisa de um equilíbrio, entendeu? Eu acho que o que vem acontecendo, que nem você falou de uns anos para cá, é um mau manejo do tempo, um mau manuseio do nosso tempo. A gente dedicar muito tempo para uma coisa e acabar faltando na outra. E não é só em trabalho e saúde mental. Tempo com família e tempo com amigos, tempo com fulano e ciclano. Então, assim, tudo na vida é um equilíbrio. A gente precisa saber botar nossas forças em alguma coisa, tirar ali e fazer tudo isso. Então, tem uma coisa, sabe, Matheus, que eu acho que a vida do trabalho ela traz pra gente. Você é uma pessoa jovem, né, ainda no início de carreira, né, tal, que é muito doido, né? Em algum momento você vai deixando de ser você e vai virando a carreira, né? Você deixa de ser o Matheus, passa a ser o médico, né? O Neto que tá ali atrás deixa de ser o Neto, passa a ser o advogado, doutora Vanina, né? Eu deixo de ser o Vitor, o professor, né? Sim. Não, você é o Matheus, cara. E Sim. o Matheus está médico, mas né, tem uma vida que está acontecendo ali em torno. Eu acho que não é regra geral, só que a gente não pode ser definido pelo trabalho que a gente faz. Exato. É exatamente isso. Então, assim, trabalho é trabalho independente. Então, a pessoa pode ser médico, tá bom, ele é médico, ela tem uma vida por trás. Então, a pessoa pode ser professor, pode ser advogado, engenheiro. Só tem uma vida por trás. Viver só do trabalho nem sempre vai trazer todas aquelas gratificações que você quer. Tudo isso. É o workaholic, né? Aquela pessoa que não sabe parar de trabalhar. Você tem que saber botar um pé no freio. Porque se você for atrás de dinheiro, no final das contas, não vai ter nada. Pessoalmente, eu traduzo o workaholic como tonto. É uma tradução minha, tá bom, gente? Já fui, tá? Eu fiz cara, beleza? Assim, né? Tá? Matheus, queria muito que... Tem uma coisa da faculdade de medicina que também é bem diferente dos cursos de um modo geral, que eu acho que é um esquema de pirâmide danado, que você faz vestibular para entrar na faculdade e você faz uma outra prova para poder fazer um outro negócio, que é o lance da residência. Me explica esse negócio, que na minha cabeça não faz o menor sentido você sair da faculdade e fazer uma prova. Sim. Como é que é? Quando a gente se forma como médico, a gente é médico generalista. Então você tem campos de atuação que você pode atuar. Então, pronto-socorro, atender como clínico algumas vezes, tudo. Só que para você se especializar num assunto, eu quis fazer otorrinolaringologia. Correto. Eu preciso prestar uma prova de residência
numa universidade, num hospital, num instituto, para eu trabalhar um tempo com aquilo como residente, para no final eu sair com um título de especialista. Então, no quinto para o sexto ano da faculdade já começa o papo de o que você vai fazer, o que você vai prestar, tudo isso, tudo isso. Existe cursinho para prova de residência. Muitos cursinhos. Então, eu lembro quando eu estava no quarto ano da faculdade, o pessoal devagarzinho começou a falar, eu falei, putz, vou ter que pagar de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. E foi, aí comecei a ir atrás de cursinho, pagar, estudar, tudo isso. E a dificuldade da prova, até esse ponto que eu fiquei sabendo das provas, eu achei que as provas mais difíceis que eu prestei na minha vida foram de vestibular. Até eu conhecer uma prova de residência médica. Que é outro assunto, é o nicho do nicho, entendeu? Então, assim, foram outra época da minha vida que eu também fiquei batatinha. Também fiquei maluquinho, estudei muito no meu sexto ano da faculdade. Matheus, quando eu li aqui o seu currículo, eu fingi que sabia o que significava dizer que você é um residente R3. Tá. Beleza, tá? Que robozinho do Star Wars é esse, velho? O que significa esse? Porque você tem um 3, eu imagino que tem um 1 e um 2. Tem um e tem um 2. Ok, tá, maravilha. Quando você entra na residência, tem residência que é 2 anos, tem residência que é 3, tem residência que é 5. Você passa pelo R1, então primeiro ano de residência, R2, R3 e por assim vai. Então, na residência, a gente meio que se chama de, ele é o R1, ele é o R2, eu sou R3, tudo isso. Para designar o ano da residência que a pessoa se encontra. Exatamente. Então, a sua dura quanto tempo? 3 anos. Você está no último ano, Tô no último ano, entrando em fevereiro, é o último mês. Tá. E aí, cara, como é que tá essa expectativa para acabar esse negócio? Como eu falei, batatinha. Batatinha. E aí você faz prova para encerrar esse negócio? Tem prova, mais uma. Tá, que gostoso. Prova de título. Então, muitas especialidades dentro da medicina, você tem que prestar uma prova de título. O que quer dizer isso? No Brasil, tem associações e federações que regem uma especialidade. Então, no Brasil, tem a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Tá. Ela aplica uma prova de título para os que estão se formando na residência para você obter o título de especialista. Mas se eu não fizer a prova e não passar, você consegue trabalhar? Consegue. Só que você não é membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Tá, deixa eu entender. Você é otorrino ou não? Sou. Eu me formo, eu sou otorrino, só que eu não tenho título. Tá, entendi. Você não há uma validação, não reconhecimento. Exatamente. Não é reconhecido. Você é otorrino formado, só que você não tem o título. E se eu não passo, eu posso prestar de novo essa prova? Tá. Pode. Todo ano tem a prova. No ano seguinte, posso chegar lá e prestar de novo? Pode, sem problema nenhum. Tem muita gente que não passa. Sim. A prova do ano passado de título teve uma taxa de aprovação de 40%. Caramba, tá. Então, assim, é uma prova bem difícil, mas estou estudando, né? Pra cima, melhor, pra cima. E você me falou um negócio que eu fiquei muito chocado também, cara, que assim, você faz a especialização e aí tem a subespecialização. Ali eu achei e falei, meu Deus, esse funil não acaba. Aí é pirâmide. Então, como assim, cara? Dentro da especialidade que você faz depois da faculdade, quando você termina, tem as subespecializações. Diga. Então, vou dar o exemplo mais clássico. Eu quero fazer cardiologia. Tá bom. Você vai se formar na faculdade, vai fazer clínica médica, então uma especialidade clínica. Terminando, você vai prestar uma prova para cardiologia. Aí, terminando cardiologia... Então, a especialização é clínica médica e a subespecialização cardiologia. Cardiologia, exatamente. Assim como tem para endocrinologia, para... eu quero fazer cirurgia plástica. Eu me formo na faculdade, faço cirurgia geral, faço cirurgia plástica. Entendeu? Dentro do otorrino, tem subespecialidades? Tem, bastante. Por exemplo. Vai. Só de desmembrar o nome, otorrinolaringologia. A gente tem otologia, então, de ouvido, clínica cirúrgica de ouvido. A gente tem rinologia, ou cirurgia endonasal, cirurgia de base de crânio, tá bom? A gente tem laringologista, tá bom? Que trabalha com laringe e voz. Tá? A gente tem otoneurologia, que é o estudo do ouvido com o cérebro, então perda auditiva, tontura, zumbido.
A gente tem foniatria, bom, que é distúrbios de voz, aprendizagem, audição da criança. Tá. A gente tem cirurgia de cabeça e pescoço, a gente tem cirurgia plástica facial, a gente tem estomatologia. Bem, eu posso ficar o dia inteiro Tudo aqui falando. dentro dessa área. Tudo. Eu posso ficar o dia Sim, inteiro sim, aqui sim. falando. Mas a gente tem muitas especialidades. Aqui eu quero é otoneurologia. Eu Tá. estudo do ouvido, a interligação do ouvido e do cérebro. Então, tontura, principalmente tontura, zumbido, perda auditiva, essa parte que eu acho a mais interessante. Ah, legal, legal. Muito, muito massa, muito massa. E, cara, bom, você tá na R3, então você já tá ali atuando, né, de diversas formas. Você trabalha onde hoje? De que modo? Como é que é a tua rotina? A minha residência é na Santa Casa de Santos. Tá. Então, as cirurgias, todos os pacientes que a gente mais vê é lá. A gente também atende no plano, também então no plano Santa Saúde, no plano GoCare da Santa Casa. Tá. Basicamente, nossa rotina é toda segunda-feira a gente tem cirurgia, de terça a sexta-feira atendimentos. Regular ali. Umas quintas-feiras a gente tem cirurgia, alguns sábados a gente também tem cirurgia, só que o mais grosso mesmo é atendimento, atender Tá. bastante paciente. Tá. E, cara, você me fala que, assim, por mais que você tenha uma rotina que ela é mais regular, de vez em quando pintam umas surpresinhas bem interessantes, né? Você fala assim, olha, pintou um negocinho... Me conta, o que rola aí que você encontra na galera aí? O que acontece? De interessante, engraçado. Exatamente. Assim, no R1 de otorrino, da onde eu faço residência, o R1 é responsável por todas as emergências, intercorrências, interconsultas do hospital. Então, é um ano mais puxado. Tá. Então, assim, eu já tirei tudo quanto é peça de Lego existente de nariz e ouvido de criança. Tudo, pedra. Pedra, já tirei inseto de ouvido. Inseto. Podia classificar fazer taxologia de todos os insetos que eu já tirei do ouvido. Isso só no primeiro ano de residência. Acho que o mais interessante eram as coisas que crianças dá pra montar uma casinha inteira de Lego, só com o que você tirou. Dá pra botar no container e devolver pra Lego. Dá pra fazer... Nossa, já vi todas as cores possíveis de miçanga. Já podia fazer um degradê bonito. Mas, não, as crianças são tudo maravilhosas. Criança é uma criatura que está tentando morrer o tempo todo, né? Os pais estão tentando evitar um atentado isso. A todo momento. Isso, assim, impressionante. Elas são muito criativas para tentar morrer. Era muito engraçado essa parte. Atualmente, quando eu atendo lá no ambulatório, o meu dia é o que mais atende tontura. Por eu gostar dessa parte, eu acabei filtrando mais, atendo muita tontura. Por conta de tontura, eu atendo bastante idoso. Sim, então, claro. eu tenho muitos idosos muito fofos, mas muito engraçados ao mesmo tempo. Tem um, especificamente, que ele disse pra mim que ele conseguiu curar a tontura dele com água tônica. Todas as vezes... O remédio da tontura dele é água tônica. Todas as vezes que ele me vê, ele me fala, você tem que publicar que a água tônica tem propriedades... Defende ali, categoricamente. Ele defende, e assim... eu ganhei presente, já ganhei bolo, salgadinho... Ah, que maravilha! Tudo. Teve uma paciente minha, ela é nova... Da água tônica, eu achei demais. Não dá. Não, muito bom. E, nossa, ele é um amor de pessoa, meus pacientes. Teve uma paciente minha que ela tá com uma infecção no ouvido, que não melhorava, tratava. Ela, em uma das consultas, ela veio com aquele cubo mágico. Acho que ela tinha voltado da escola, alguma coisa tal com aquele. Eu comentei com ela, eu falei, nossa, quando eu era menor, eu sempre gostei de cubo mágico, nunca consegui fazer. Ficou na cabeça da mãe dela. Quando ela melhorou da otite e tudo, elas me deram um cubo mágico, aquele de 12 lados. Elas me deram de presente. Que massa. Isso faz uns 2, 3 meses. Eu não consegui terminar isso até agora. Não Toda semana eu pego ele, eu vejo vídeo na internet, eu fico lá tentando, eu não entendo. Foi um dos melhores presentes que eu já recebi na minha vida. Te entreter pro resto da vida. Não, eu vou 73 anos de idade, vou ter um lado. Não, nunca vou conseguir, nunca, é difícil. Mas de coisas assim, é isso, tem muita gente engraçada. Acho massa, você tem eternamente assunto para tomar um café. Não, sim. E eu gosto muito de conversar com os meus pacientes. Muito, muito, muito. Sentar, trocar ideia, pegar história de vida. Então, que eu já ouvi de história de paciente, tudo que você pode pensar. Cara, eu vou
repetir uma pergunta que eu fiz recentemente numa gravação aqui. Você me deu a deixa, eu não vou deixar de lado. Fala. Atendemos recentemente um outro médico aqui também, o Fernando, maravilhoso. Um abraço. Eu não sei se esse episódio vai sair antes ou depois, beleza, tá? Mas ok, tudo bem. Que é dermato. E eu perguntei para o Fernando Talharini, lembrei porque ele falou igual macarrão. Isso me fez lembrar, tá, Fernando? Se você estiver assistindo a gente, um abraço. E eu perguntei para ele e repasso a pergunta para você, para ter o seu olhar. O quão importante você acha, Matheus, a escuta no seu trabalho? Você escutar o paciente, bater um papo com ele ali. Não se faz medicina sem escutar. Como assim? Me diz. Tem você prestar atenção em tudo que o paciente te dá de informação, não só coisas verbais. Tudo que o paciente fala é o mais importante da medicina, que a gente fala que é a anamnese. Não se faz medicina sem anamnese. Então não dá para eu bater o olho numa pessoa e falar, não, essa pessoa tem isso. Por quê? Porque eu já vi 1 bilhão de vezes, é isso. Não, é escutar. Eu acho que a conversa, o que a gente fala do relacionamento médico-paciente, tem que ser prioridade em quem é médico. Sim. Entendeu? Não é só você acertar o diagnóstico, fazer uma boa cirurgia, ser o melhor. Não. É você conseguir escutar. Tem muitas vezes, isso eu já vi bastante. Olha que eu estou há 3 anos na residência, é pouco tempo. Que se a gente só examinasse tal paciente, a gente não ia saber o que ele tem. De conversar, pegar uma história, tirar uma história do paciente, ouvir ele e prestar atenção nos trejeitos, nas atitudes. Assim, foi muito melhor do que pedir um exame, do que perguntar para outra pessoa. Não, entendeu? Então, assim, acho que o Fernando deve ter falado provavelmente muito parecido, a mesma coisa. Que acho que conversa, assim, isso é um assunto que, quando o médico senta para conversar, é algo que todo mundo concorda, não tem como você atender sem conversar. Sim. Eu acho que é a parte mais legal da medicina para mim, é sentar e conversar. Que nem a gente tá fazendo aqui, é sentar e trocar uma ideia. Conhecer esse outro. Conhecer aquela pessoa e tentar ajudar ela o melhor possível. Sim. Às vezes você não vai conseguir acertar ou ajudar naquele momento, mas saber que você está fazendo o melhor ali para ajudar aquela pessoa. Sim. Acho que isso é o mais importante. Muito bom. Matheus, a gente tem um quadro que a gente reinaugurou neste podcast. Ele aconteceu na primeira temporada de maneira muito tímida ali e tal, e a gente falou assim, não vamos resgatar esse negócio de uma vez por todas. Eu vou o seguinte, cara, eu vou colocar aqui na tela aqui pra gente uma questão de matemática. Resolva, log, vai, arrebenta. Vou colocar aqui a foto de uma pessoa e eu gostaria muito que você dissesse pra gente o que você diria pra essa pessoa, que recado que você daria pra ela. Uma produção, coloca pra gente, por favor. O que você diria pra esse bebezinho que por 25 centavos canta e dança, beleza? Olha. Galera, para você que está ouvindo a gente, não nos assistindo, é a fotoca do garoto Matheus Braco, jovenzinho, recém-aprovado, beleza? Ali na outra liter, na outra casinha lá. Eu ainda tenho essa camisa. Meu Deus. Eu ainda tenho. Cara, o que você diria para essa figurinha aí? Nossa, eu acho que primeiro vai dar tudo certo, entendeu? Você tá muito ansioso, você tá muito nervoso, estressado, desnutrido. Tá fininho ali, tá fininho. Porra, comparado com agora, dou 3 desse aí. Vai dar tudo certo. Vão ser 6 anos aí pela frente, assim, intensos, mas vai ser bom. Vai ser muito bom. E continue estudando. E não vai parar aí nunca. Não vai parar aí, não. E mantenha o peso. Relaxa no pão na chapa. Bom demais, cara. Bom demais. Matheus, você sabe, uma parte importante do público que assiste a gente, que escuta a gente, são jovens que estão nesse período de escolha, de carreira, né, por onde ir. E a demanda pelo curso de medicina ela é cada vez maior, né? Tem uma molecada grande aí querendo fazer o curso no qual você se formou. O que você diria para esse jovenzinho, para essa jovenzinha, né, que está querendo prestar o vestibular de medicina? É um vestibular que ele claramente tem ali alguns anseios
adicionais, a concorrência, a dificuldade de ingresso, a gente sabe que ela tem um dedinho a mais. O que você falaria para esse bebezinho prestando vestibulares aí? Para quem estaria começando agora essa jornada, ou até mesmo quem começou já faz tempo, tá entrando no novo ano, aquilo que eu falei no começo, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Então não adianta você começar querendo estudar, se dedicar 18 horas por dia, você vai queimar a largada. Essa é a primeira coisa. Segundo, muita calma. Calma. Você tem quase um ano inteiro para você ver toda a matéria que cai no vestibular. Então, assim, não queira no mesmo dia ver todos os assuntos diferentes, tentar matar português, matemática, história e tudo em um dia. Não, calma, dá para você tirar um dia para ver um tema. É muito melhor você saber um tema muito bem do que ver 10 superficialmente. Então, isso foi algo que me ajudou bastante. Acho que outra coisa que eu falaria também é saber onde você vai prestar. Tá bom? Fundamental. Atirar para todo lado é a mesma coisa que não atirar para nenhum lugar. Sim. Ninguém acerta um alvo atirando assim, entendeu? Então é saber onde você vai prestar, é pesquisar, saber quais universidades, faculdades, hospitais tem aí. Conversar com pessoas é muito importante, bom? Então, conversar com quem está fazendo faculdade, com quem se formou, até com quem está prestando também. Porque às vezes você fala, vou prestar em tal lugar. A pessoa fala, não, nesse lugar também assim, tudo isso. E, assim, algo que eu lembro que eu ouvi bastante, falando, nossa, você passou de primeira, meu Deus, passou de primeira. Mas, assim, uma pessoa passar de primeira, uma pessoa demorar 2, 3 anos para passar, é quase que na mesma coisa. Sim, entendeu? no fim das contas. No fim das contas, é quase tudo a mesma coisa. Todo mundo tem seu tempo. Acho que, falando sobre entrar na faculdade, todo mundo tem seu tempo. Claro. Às vezes você não entrar agora, foi bom. Você amadurece, cresce a ideia, às vezes, não só para medicina, para qualquer coisa. Você pensa, nossa, é verdade, foi bom não ter passado, porque agora eu passei em tal lugar, tudo Exato. isso. Então, assim, eu vou dar o exemplo da minha noiva, tá bom? Esse rapaz é noivo. Este bebê é noivo. E quando ele me contou que ele é noivo, ele automaticamente ficou uns 15 anos mais velho que eu, assim, na hora. A minha noiva, ela não é de Santos, ela é de Ourinhos, interior de São Paulo, longe para Dedéu. Ela veio ela se formou um ano antes que eu, 2014. Tá. Ela fez 3 anos de cursinho para finalmente passar. Então, eu lembro que eu já conversei com ela, nossa, se você tivesse passado de primeira, eu ia encontrar ou se fosse encontrar, esse lindão aqui. Entendeu? Não quero resumir a vida dela em me encontrar, mas assim, isso é uma coincidência. E ela mesmo diz que para ela foi muito bom esses anos de cursinho, porque ela amadureceu muito, ela entrou na faculdade com outra cabeça. Ela entrou na faculdade, nem que foi 2, quase 3 anos ali mais velha, é outra mas cabeça. Uma fase da vida que faz uma diferença danada esse tempo. Sim, não, com certeza. Mas acho que é isso, ir com muita calma, tá? Não botar o pé pelos... Como é que foi? O pé pelos trocar os pés pelas mãos. Trocar os pés pelas mãos, obrigado. Mas no final dá certo, tá bom? Acho que pra todo mundo... Matheus, e pra galera que está na faculdade de medicina e que está cogitando a otorrinolaringologia, estou muito feliz comigo, não travei nenhuma vez. 4 vezes eu contei. 4 vezes. Sou um vencedor, cara. Sou um vencedor. Olha, música no Fantástico. A mente venceu o corpo, cara. A mente venceu o corpo. Venceu. Cara, o que você diria para essa galera que está na faculdade pensando em seguir a mesma especialização que você está seguindo? Otorrinolaringologia. Tá. Eu tinha falado antes que cirurgia geral é uma residência pesada, ortopedia, ginecologia. Meio que todas as residências são pesadas, tá bom? O que vai mudar, às vezes, de uma para outra, não é nem a carga horária, é o que você está fazendo, entendeu? Então, uma pessoa que está fazendo clínica passa o mesmo tempo no hospital que uma pessoa que está fazendo cirurgia, mas está lá atendendo, outro está vendo uma emergência, tudo isso. O lado bom da otorrino, como eu falei, é bem ambulatorial. Então, assim, você vai ver emergência? Sim, todo mundo vê alguma emergência dentro da medicina. Mas é um pouquinho mais tranquilo nessa parte, tá bom? Ano passado, ou ano retrasado, não lembro que ano que foi agora, que foi, acho que, a segunda residência mais concorrida do Brasil. Caramba! Então, assim,
Tá difícil? Tá, entendeu? Mas é uma residência maravilhosa. A gente vê muito pouco otorrino dentro da faculdade. Então é difícil você pegar uma turma de recém-formados, que a maioria ou muitos querem otorrino. Tá. Geralmente uns 2, 3 por turma. Na minha turma foram, acho que 2. Tá, nossa, Estão fazendo otorrino. pouquinho Eu e outra garota. Então, se a pessoa desperta um interesse, eu já acho muito legal. Eu falo, poxa, nossa, que legal. Mas é uma especialidade maravilhosa. Eu acho que entra de cabeça, presta as provas, estuda muito, 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 que a nota de corte para otorrino está bem alta, mas vale a pena. Vale Legal. a pena porque é maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Matheus, antes da gente encerrar, eu queria muito te dar os presentinhos da Litera Cultural, a nossa canequinha fofa. Obrigado. E a nossa ecobag aqui para você ir fazer a sua feira, para você pegar prainha, para você botar o pão da padaria. Prainha. Esse garoto praiano. Esse garoto do verão. Bronze e requeijão. E, Matheus, queria muito agradecer de verdade, tá? A sua presença aqui pra gente. É muito simbólico iniciar esse ano, né? A gente está gravando esse episódio no começo de 2025, tá, gente? Com você, que é uma pessoa tão querida da gente, você sabe disso, o carinho que a gente tem com você, o valor simbólico que você tem no nosso trabalho, na nossa vida e no nosso trabalho, né? Nosso aluno zero, né? A gente foi nossa cobaia, nossa carinhosa cobaia em relação a aprender todo o trabalho que veio depois, começou ali contigo, cara. Sim. Valeu mesmo. Não, aqui eu sempre falo isso, que minha segunda casa, tinha até semanas que era a primeira casa, né, em 2015, foi aqui. O amor e carinho que eu tenho por vocês, assim, não tem como eu comparar. Não tem como eu comparar, entendeu? Então eu vejo vocês como professores, irmãos mais velhos, pais em muitos momentos, amigos, assim, é muito bom. Voltar aqui pra mim é que nem... Sabe quando você vai pra casa antiga que você morava, que você vê, tá diferente, mas tá tudo igual? É isso pra mim. Eu venho aqui, tudo diferente, outra casa só que tem o mesmo cheirinho, tem o mesmo... Cadeira sente do mesmo jeito que sentia 10 anos atrás. Vocês são todos... Eu me emociono até de falar que aqui pra mim é assim... Em casa. Eu sinto que eu posso entrar de chinelo e bermuda aqui. Pode, que eu, tá liberado. VTV. Cara, 10 anos, cara. 10 anos, cara. 10 anos. 10 anos. Passou assim. Passou maluco assim. Isso. Assim. Valeu mesmo, moleque. Muito legal. Muito legal, muito massa. Galera, você que tá assistindo a gente, não esquece, curtir o vídeo, assinar o canal, ativar sininho, aquilo tudo que você sabe que tem que fazer. Tá escutando a gente, não deixa de curtir esse episódio, de compartilhá-lo para que ele chegue em mais pessoas. Foi um papo muito, muito, muito gostoso. Acompanha a gente, tem bastante coisa para ver por aí, outros papos também muito legais. Um beijão para todos vocês, fiquem bem, até a próxima.